volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o bispo Paulo Sérgio França de Souza, um dos fundadores e presidente da Igreja Fonte da Vida no Brasil, e Cláudio Fonteles, que foi procurador-geral da República e é teólogo e membro leigo da Ordem de São Francisco. No programa de hoje, estamos falando sobre o direito de crença. A Lei 9.982, de 2000, dispõe sobre assistência religiosa em hospitais públicos e privados, além de prisões civis e militares. A lei assegura aos religiosos o acesso a esses locais para dar atendimento aos internados, desde que eles estejam de acordo. Os religiosos devem acatar em suas atividades as determinações legais e as normas internas de cada instituição, a fim de não colocar em risco as condições do paciente e a segurança do ambiente. Bispo, como é que é feito esse contato para poder respeitar aquele outro paciente ou outro preso que seja de outra religião? Olha, quando se vai a um hospital, a um presídio, vai promover o evangelho, você chegando ali, tendo a iniciativa de levar uma palavra de conforto, de ânimo para alguém que está no leito do hospital, ou no presídio, uma palavra que possa ajudar a reeducá-lo e a ter expectativa dele superar aquela punição e reintegrar a sociedade, eu acho que esse é o propósito principal. O propósito principal da fé cristã é levar o ser humano a repensar a vida dele, reconciliar com Deus e buscar um padrão melhor de vida. Então, eu acho que a bandeira aí mais forte é esse consolo, esse conforto, e não tanto fazer um proselitismo lá dentro de um adepto para uma religião. Não adianta a pessoa falar, agora eu sou religioso, mas não teve uma mudança interior, não teve uma mudança de vida. Então, dentro desse princípio, que todas as religiões possam procurar promover esse conforto ou essa reorientação às pessoas que estão precisando. O procurador, o Estado deve respeitar, mas ele não tem que se responsabilizar por essa assistência religiosa mais, não é isso? Não, aí é por parte de cada entidade religiosa, de cada confissão religiosa, né? Quando eu fui procurador-geral da República, Flávio, eu fazia o seguinte, no Natal, e lá fazíamos uma festa ecumênica. Então, ia uma pessoa da ordem franciscana, um frei, né? Um pastor evangélico, ia sempre, amigo até nosso, e também um amigo espírita, porque as outras religiões não tínhamos pessoas, não tínhamos lá ninguém do mundo judaico, nem ninguém do mundo muçulmano. Mas e fazíamos isso, era uma maravilha. Mas era né? para todos. Para todos, uma confrontação maravilhosa. E também abriu espaço, que é possível, e não contraria o Estado laico, ainda que seja um espaço público, mas abriu-se para manter a igualdade, esse é que é o ponto. Né? Para que os irmãos evangélicos, essa da pregação, tinham lá, na hora de meio-dia a 1, na terça-feira. Os católicos, de meio-dia a 1, na quarta-feira. Porque é isso que é fundamental. Tem que ter espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. É isso que é importante. E todo mundo necessita, né, desse conforto, desse crescimento espiritual. O grande drama do mundo de hoje é porque a mulher e o homem estão centralizados, estão fechados no corpo e na razão. Abandonaram o espírito. Isso é que não se pode. Você não pode abandonar o espírito. Em relação ao ensino religioso nas escolas, bispo, como é que funciona isso? O senhor acha que tem que ser respeitado? As crianças que são de outra religião podem não fazer? Como é que funciona? Olha, eu acredito que promover o ensino religioso na escola é muito proveitoso. É muito proveitoso no sentido de você estimular esse debate, estimular a juventude a buscar um elemento espiritual para a vida deles. Eu volto a dizer, hoje a sociedade é muito materialista. Então está se tornando uma sociedade egoísta, uma sociedade violenta, uma sociedade que está se perdendo nas drogas. Então a escola tem a oportunidade e a obrigação de educar. Por que também não pode promover a educação do espírito da pessoa? Eu acho importante, desde que acho respeito, então tem que se levar o ensino religioso na escola, tem que se colocar o ensino religioso na escola e ali na família, aquele vai ver o que é importante para ele ou não. Isso, nossa família pensa assim, nossa família concorda assim. Então isso é muito importante do meu ponto de vista. Procurador, numa escola particular a pessoa escolhe ali se é da religião dela ou não. E nas escolas públicas, como é que funciona? Não há o direcionamento para o que a gente chama de uma visão proselitista. Que o menino seja católico, ou o menino seja evangélico, ou o menino seja judeu ou muçulmano. Não. O professor do ensino religioso, ele apresenta essa vertente da espiritualidade, a necessidade de conhecer o Deus, os princípios fundamentais das religiões que nos une, a nós cristãos, por exemplo. Né? Essa é a maneira de ser. Isso aqui é um dado fundamental. Olha, Flávia, eu faço um trabalho com irmãs dependentes, minha mulher e eu, dependentes químicos. Isso já tem mais de 15 anos. Eu posso dizer uma coisa, com um exemplo do que nós estamos aqui a dizer e que caracteriza bem essa necessidade. De todos eles, irmãs e irmãos, a gente pode colher algo em comum. O que é? É que eles dizem o seguinte, olha, a melhor ferramenta
para que a gente busque não recair mais, é quando nós nos abrimos para a espiritualidade. Seja ela cristã, seja ela muçulmana, seja ela judia. Isso é uma experiência minha, de semanalmente estar com irmãs e irmãos dependentes químicos. Não é? Porque o dependente químico, ele é doente e de uma doença incurável. O que se faz é dar instrumentos eficazes para que ele não sucumba. E a espiritualidade é o melhor de todos. Isso por experiência pessoal e própria. Não está em livros, não. Isso eu vivo já há 15 anos. E o Brasil é um país de maioria católica. Os dados de 2010 ainda não foram divulgados, mas o censo do ano 2000 mostrava que 73% da população afirmava ser católica. Os evangélicos eram 15%. 3,4% diziam seguir outras religiões. O censo mostrou ainda que 7,4% não tinham religião. E o que será que pensa a população de um país com tanta mistura religiosa? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. O Brasil é um país bem eclético, então as pessoas se dão bem, independente de qualquer religião que elas possam ter. Existem algumas divergências que cada um possa ter, que isso é natural. Tem muitas pessoas que criticam. Do meu ponto de vista, é muito errado. A minha opinião, acho que é respeitada. Eu acho que todo mundo tem o direito de seguir qualquer crença. Eu acho que não respeita a opinião do outro, a crença do outro. Cada um acredita numa tese. Então eu acho que por isso que não dá certo. Às vezes as pessoas debatem, assim, às vezes, mas eu acho que religião é uma coisa que é muito individual da pessoa. A pessoa tem que achar ficar onde se sente bem. A gente vê pelo número de crenças que há no país. Eu acho que só aí já diz que está imposta porque há certa liberdade. Bispo, as pessoas respeitam a religião dos outros ou ainda há muito preconceito? Eu continuo afirmando que o brasileiro é um povo tolerante e acredito que vai continuar assim. A gente percebe que há um respeito. Agora, a pessoa promover a religião dela, aquela experiência que ela tem com Deus, que é positiva, que trouxe um bem-estar para ela, para o seu relacionamento conjugal, para os seus filhos. Então, esse debate, essa participação, essa promoção da religião, isso tem que acontecer no país. É importante para que as pessoas tenham a opção também de fazer a escolha que vai trazer uma espiritualidade melhor para ela, um crescimento dela espiritual. Porque às vezes a pessoa ela tem uma religião nominal, mas ela não tem uma prática religiosa. Eu acho que o brasileiro também precisa ter essa prática religiosa, esse fervor religioso é que vai promover uma melhora da sociedade, para que os males da sociedade, aquilo que tem prejudicado o ser humano, não possa destruir uma família e destruir a sociedade como um todo. Então, esse aquecimento religioso do país, esse debate, eu acho que é positivo se for ter respeito. Se for ter respeito, o debate é muito positivo entre o católico, entre o evangélico, entre o espírita e entre as religiões que estão acontecendo no nosso país, como o judaísmo e outros. E como lidar com o fanatismo, procurador? O fanatismo é muito ruim. Né? Quem é verdadeiramente religioso não é fanático. Não pode ser fanático. Porque o ser religioso significa o abrir-se para o outro. Quem tem religião se abre para o outro, não nega o outro. No momento que você se fanatiza, você se fecha em você. Não aceita mais ninguém. E ser religioso implica em abrir-se. Mas ainda existe muitos fanáticos. Lamentavelmente, existe muitos fanáticos. Não é? Mas não é hoje, como disse bem o bispo, né? Hoje eu vejo com muita alegria, né, o ecumenismo. O ecumenismo é mais entre nós, cristãos. E o diálogo interreligioso entre cristãos com muçulmanos e judeus. E o que acontece? Mas eu ficaria entre os cristãos. Nós temos, veja bem, saudar aqui no Brasil uma iniciativa de irmãos evangélicos e católicos que, na campanha da fraternidade, que é feita a cada ano, esse ano foi feita, nós refletimos juntos, católicos e várias confissões evangélicas, e produzimos um documento junto. Olha que coisa espetacular, maravilhosa. O CONIC, Conselho Internacional das Igrejas Cristãs, com sede na Suíça. Né? Então, hoje há toda uma reflexão, eu digo dos homens de boa vontade das religiões, né? Como nós estamos aqui a conversar. Isso é um exemplo para o telespectador de que é perfeitamente possível, maravilhoso, o convívio de duas pessoas religiosas que aqui e acolá podem ter uma visão diferente, mas na essência nós estamos juntos, porque nós temos o quê? O Deus como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é unitrino, e o Deus que se fez homem
e viver habitar entre nós para nos fazer viver o amor. O que nos une é a essência. Se há um detalhe aqui entre mim e ele, ora, isso não pode comprometer, né, essa luta pela unidade de todos nós. Isso eu acho que hoje no mundo nós estamos realmente caminhando em passos largos e no Brasil também. Bispo, e os templos religiosos, eles têm imunidade tributária? Como é que funciona isso na prática? Sim, os templos religiosos, não é a minha área específica, talvez o procurador tenha mais, mas eles têm imunidade tributária. Por quê? Porque eles possam promover a fé e eles têm um trabalho muito importante na sociedade, que é o quê? A restauração da família. Se os pais cuidam dos filhos, o Estado vai gastar muito menos com o trabalho de recuperação. Então, geralmente, o cristianismo, a religião, ela valoriza a família, ela valoriza a responsabilidade, torna um cidadão mais responsável na sociedade. Isso traz para o Estado uma economia muito grande. Quanto que o Estado gasta para recuperar drogados, quanto que o Estado gasta com a reeducação e os presídios. Então, a religião ela vem combater isso. Eu acho que essa imunidade é importante para essa promoção da fé, que traz um bem-estar muito grande para a sociedade brasileira. Procurador, como é que é feito o controle dessa imunidade para evitar abuso, falsos templos? Não, se é falsos templos, então aí não há imunidade, porque ele não serve à religião, ele se vale da religião. Aí é diferente, não é? Mas, não, como diz bem o bispo, né, os verdadeiros templos religiosos, confissões religiosas, de todos os matizes, que cumprem esse sagrado dever de desenvolver na pessoa o lado espiritual, e aí não há comércio, não é? Então, evidentemente, isto aí não pode ser tributado. Não é? Por isso, o valor da família, que é fundante. Não é? Hoje, o outro grande problema é a família. Não é? Veja bem, a família, a gente diz, é o santuário da vida. Por quê? E Paulo VI, um Papa, diz uma definição muito bonita. Ele diz assim, a família é o lugar de encontro de várias gerações. Olha que bonito. O filho, o pai, o avô, várias gerações que reciprocamente se ajudam a crescer mais e a ser mais. Então, como é que você quer eliminar a família? Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Bispo Paulo Sérgio, procurador Cláudio Fonteles, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.